dia. Bom dia, Sileide, Samuel. Davi, bom dia. Sejam bem-vindos. Iniciar nossa prática de hoje. Vamos sentar em postura de meditação. Veja como é a forma mais confortável para você de sentar. A gente pode sentar dessa forma, na qual eu estou. Pode usar uma cadeira. Então você percebe qual é a posição mais confortável para você nesse momento. Então percebe qual é a postura mais confortável, como é que você pode ficar nesses momentos iniciais. A gente vai iniciar uma meditação silenciosa. E após essa meditação silenciosa a gente vai fazer a leitura do livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. Orientações para tempos difíceis. E dentro desse momento que a gente está vivendo, nada mais oportuno que uma leitura que nos beneficie com esses ensinamentos, né? De como a gente pode estar lidando com essa situação toda que a gente tem vivido. Eu vou trazer a câmera um pouquinho mais próxima de mim, quando vocês vão se arrumando. Deixa a câmera muito longe. Aí, tudo ao vivo. E quem que chegou? Quem mais chegou? Lenilton, bom dia. Jucineide, Jussi, bom dia. Dea, Eduardo, bom dia. Bem-vindos, meus queridos amigos. Acho que assim fica melhor, mais perto, mais próximo. Então, a recomendação, procure sentar confortavelmente. Ou você pode sentar no semilótus, que é aquela postura aqui, essa postura aqui inicial. Ou pode, se quiser, vir para essa postura do lótus completo. Pode sentar na cadeira. Você sentado na cadeira, você evita recostar as costas no encosto, né? Aí você vai criar essa energia, essa atenção. E só pelo fato de a gente estar assim mais alongado, dos eretores da coluna estarem sustentando a nossa coluna, isso reforça a nossa atenção, isso amplia a nossa atenção. Tá bem? Então a gente vai tirar alguns minutos para fazer a meditação silenciosa. Eu vou tocar um sino agora. E vou tocar o sino ao final da meditação. No final desse tempo que a gente vai tirar para meditar em silêncio. A recomendação é que você olhe para um ponto fixo lá na frente. Procure ficar em silêncio. Procure relaxar sua mente nesse ponto, observando o ponto, mantendo a sua atenção, o foco. A gente pode fazer aquela instrução da Pema Chodron de ontem, que é você ficar aguardando a exalação. Então você fique aguardando a exalação. Como se a sua atenção estivesse estabelecida, ancorada na exalação. Então inala e aguarda exalar. Mantendo o foco só no fato de você estar exalando. Os pensamentos que vierem, você trata eles como nuvens no céu. Espera eles passarem, se dissolverem naturalmente, eles vão se dissipar, vão desaparecer. Então, se tiver um pensamento mais insistente, você reforça seu compromisso ali com a sua âncora. A âncora aqui vai ser a exalação. Você observa a exalação e conecta com ela. Então vamos iniciar.
E aí, como foi para vocês essa prática, esse tempo que a gente tirou para meditar? Então é super importante a gente ter essa possibilidade, essa frequência. Você percebe que no momento que você medita, o início geralmente ele é um pouco turbulento, aí depois ele entra numa zona mais de calmaria. Em alguns momentos tem turbulência, é como se fosse um avião. Me veio muito à mente isso hoje, de ser como se fosse um avião. Quem já teve essa experiência sabe que no início, né, quando você entra no avião e vai decolar, tem aquela estabilidade, você não sabe meio para onde é que vai, a mente ainda está ali num fluxo de agitação e depois ela se estabiliza. E tem uma hora que você consegue ficar mais tempo naquela situação, né, do momento presente, ancorado na sua respiração ou no ponto lá na frente. Aí vem uma turbulência, vem uns pensamentos mais agitados ou que nos toma a nossa atenção. Aí você fica ligado naquele pensamento, começa a formular várias histórias a partir daquele pensamento. E aí você retoma. Aí quando você retoma, você se estabiliza de novo, aí no outro momento vai vir outro pensamento. Tem dias que é mais fácil, você vai que vai, né? Não tem nenhuma turbulência, não tem nenhum pensamento mais presente. Você consegue fazer a prática bem tranquilo e o tempo passa que você nem percebe. E tem outros que, uau, a mente fica enlouquecida, né? Você fica louco para que acabe logo e aquele tempo não passa. Você fica, ai meu Deus. Isso vai acontecer com todos nós, independente se você está começando a prática hoje ou há mais tempo. E com o tempo você vai perceber que isso vai diminuindo, você vai conseguir passar mais tempo na prática, vai conseguir passar mais tempo, ter a posição de corpo também, né, que é muito importante. E quando a gente mantém essa posição de corpo atento, né, o corpo todo está envolvido nesse processo, a gente conquista mais energia para praticar. E aí assim tende-se a tornar-se mais familiar a prática. Você vai conseguir mais habilidade para lidar com essa situação de ficar tanto tempo imóvel. A gente não é acostumado a isso, né? Aqui no Ocidente a gente é impulsionado a estar todo tempo em movimento. Então quando a gente pausa, o corpo estranha, o corpo já fica se sentindo incomodado com isso. Mas quando a gente vai praticando, a gente vai sentir que o corpo mesmo se beneficia da prática. A gente fortalece, por exemplo, a coluna fica mais forte. A necessidade de a gente estar sem um apoio nas costas, a gente vai perceber que a nossa própria coluna, a nossa própria musculatura favorece essa posição. É uma questão de fortalecimento. E para fortalecer, nada melhor do que exercitar. Praticar, repetir. A gente fica evitando certos momentos de repetição, né? Principalmente físico, né? Atividades que tem muita repetição geralmente causa muito desconforto para muitas pessoas, né? Eu não gosto dessa atividade porque repete muito. Mas às vezes é o que é necessário para que você estabeleça aquela situação, aquela condição física, né? Então vamos iniciar a nossa leitura. A gente parou, reiniciá-la, né? A gente parou no 4º capítulo do livro Quando Tudo Se Desfaz, na página 30. Então ela já está aqui no finalzinho desse capítulo. Eu acho que a gente até foi para 31, mas eu vou relembrar o que a gente leu na página 30. Então, Rinpoche, né, que ela está falando de um mestre, nos pediu que, como instrutores de meditação, deixássemos de falar em concentrar na inspiração, mas que em vez disso usássemos uma linguagem mais fluida. Então instruíamos os alunos a entrar em contato com a inspiração. Olha, eu falei concentrar, né? Olha, eu mesmo já... Então, a ideia é que você não concentrar na inspiração, mas que você mantenha a sua atenção a ela de uma forma fluida.
entrar em contato com a expiração. Então a ideia é de você entrar em contato. Porque quando ela fala de concentrar, às vezes é uma sensação de que exige muito esforço, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de concentrar como algo que exige muito esforço. Então, na verdade, não é para exigir muito esforço. É para você manter o contato. Diferente. Prestar uma atenção leve e suave à expiração. Ou ainda, ser um com a respiração. À medida que ela se relaxa na expiração, a diretriz básica era ainda estar aberto e relaxar, sem adicionar nada nem conceituar, voltando sempre à mente tal como ela simplesmente é, clara, lúcida e fresca. Eu vou recapitular um pouquinho antes, um parágrafo antes, que eu acho que é importante para entender esse parágrafo que eu acabei de ler. Então ela vai falar de uma técnica, né, que ela ensinou. Certa vez expliquei essa técnica a uma amiga que há anos praticava uma concentração muito direcionada, tanto para a inspiração quanto a expiração, e ainda para um outro objeto. Quando terminei, ela disse: "Mas isso é impossível. Ninguém pode fazer isso. Existe todo um espaço onde não há nada em que se concentrar." Pela primeira vez percebi que, inserida exatamente dentro da instrução, estava a oportunidade de deixar fluir completamente. Já havia ouvido mestres do Zen dizerem que meditação é a disposição para morrer continuamente. E ali estava. À medida que cada expiração ocorria e se dissolvia, havia a oportunidade de morrer para tudo que havia acontecido anteriormente e de relaxar, em vez de entrar em pânico. Então ela vai instruindo essa questão do relaxamento dentro da respiração, né? Dentro da expiração. A gente não vai se apegar a essa âncora, né? Esse estado de traz atenção à expiração como se fosse algo fixo, algo pesado, algo que exigisse muito. A gente precisa relaxar. Então a cada momento que a gente exala é uma oportunidade de relaxar, de soltar, de desapegar, liberar determinados conteúdos mentais. Então a gente exala nessa perspectiva de soltar, liberar esses conteúdos, permitir que a mente aconteça de forma livre, da forma como ela é. E dessa forma, assim, a gente sem criar essa força, essa energia toda, de novo a palavra concentrar, a gente trazer essa energia toda nesse determinado ponto, a gente vai sentir facilmente vai ser possível a gente encontrar esse estado relaxado da mente. Que é esse estado relaxado da mente que a gente quer oportunizar com a meditação. Uma mente mais relaxada, tranquila, dentro de qualquer situação que a gente estiver vivendo. E para isso a gente tem que praticar aqui, né? Aqui na meditação a gente vai praticar essa mente relaxada, estável. Após um certo tempo, Rinpoche refinou ainda mais as instruções, pedindo que colocássemos em nossos pensamentos o rótulo pensando. Ficávamos ali sentados com a nossa inspiração, e sem saber como havia acontecido, estávamos lá fora, planejando, tendo preocupações, fantasiando. Então a gente inicia, né? Inicia a prática, tá lá, ó, afinado com a prática. E aí tem um momento que a mente leva a gente para outras situações, outros lugares. E aí como é que a gente lida com essa situação? Tipo, a mente fugiu, foi para longe. Ela fala aqui que o mestre ensinou a gente trazer a palavra pensando. Enquanto tiver aquele pensamento muito fixo, muito insistente, você simplesmente rotula ele de pensando. Como se a gente nos alertasse ao conteúdo daquilo, né? Aquele conteúdo simplesmente é um pensamento, então eu rotulo ele pensando. Aí ela fala aqui: estávamos completamente em um outro mundo feito inteiramente de pensamentos. No momento em que percebíamos que isso havia ocorrido, deveríamos dizer a nós mesmos, pensando, e sem fazer disso algo muito importante, simplesmente voltar à expiração. Então,
O pensamento veio, o pensamento insistente. Eu estava aqui na inspiração, relaxado, observando o conteúdo livre da inspiração. Aí veio um pensamento, esse pensamento me arrastou. Levou lá para longe, levou lá para o Caribeça. É uma praia do Bessa aqui. Uma praia muito bonita, por sinal. A minha mente está lá. Estou pensando na praia. Saí daqui. Aí eu simplesmente reconheço esse conteúdo. Pensando. Quando eu simplesmente reconheço esse conteúdo, ele naturalmente ele vai perder aquela solidez. Perder aquela natureza ilusória que eu tinha, né? Que vira uma realidade. Quando você se fixa num pensamento, ele vira sua realidade. Você percebe cores, percebe o espaço, começa a fabular várias situações dali. Aí você percebe a natureza daquilo que é um pensamento e reconecta com o momento presente. Volta para a sua expiração, relaxando na sua expiração. Certa vez vi uma dança inspirada nesse processo. O dançarino entrava no palco e sentava em posição de meditação. Em poucos segundos, pensamentos de paixão começam a surgir. O dançarino movia-se dentro deles, tornando-se cada vez mais arrebatado. Desde o momento em que em um leve vestígio de paixão começava a se desenvolver, até uma completa fantasia sexual. Soava então um pequeno sino, uma voz tranquila dizia, pensando, e o dançarino voltava a relaxar na postura de meditação. Cerca de 5 segundos depois, começava a dança da raiva, mais uma vez iniciando-se com uma pequena irritação e explodindo em movimentação frenética. Veio então a dança da solidão, do entorpecimento, e a cada uma delas o sino soava. A voz dizia, pensando, e ele simplesmente relaxava, mais e mais, no que começou a ser a imensa paz e espaço de simplesmente estar sentado ali. Então é isso. Então é como um dançarino nesse episódio que ela fala aqui. A mente ela vai para um lado, vem a raiva, você lembra de uma situação, vai para outra, vai para uma situação de alegria, vai para a euforia, vai para a fome, várias situações elas vão vir. E aí você sinaliza para aquilo que é um pensamento, né? Pensando. E volta para esse estado. Volta a sentir esse momento da sua exalação. Esse momento da exalação é um momento de contato profundo com nós mesmos, com o nosso corpo. É um movimento natural do corpo, que a gente está a todo momento recorrendo a ele. Aí você relaxa, você permite que essa exalação relaxe todo o corpo. Mas é um relaxar no sentido... Não é um relaxar físico, assim, no sentido... É um relaxar físico, mas não é um relaxar de você sair da postura. É um relaxar mesmo de mente. É como você liberasse esses conteúdos. Permitindo maior espaço. É um relaxar nessa postura. Apesar dessa postura exigir fisicamente, você se torna... Você consegue relaxar dentro dela. É um treinamento para a gente relaxar em qualquer situação. Se a gente consegue relaxar paradinho aqui, sentado nessa postura, que por vezes ela é desconfortável. Você vai conseguir relaxar diante de qualquer situação. Imagina as situações mais desafiadoras. Você simplesmente olha para a sua exalação e relaxa.
Imagina uma discussão, você está numa discussão, todo mundo às vezes você está numa situação familiar de muita tensão, né, pela convivência, por estarmos tanto tempo em nossas casas, acaba gerando algumas situações de conflito, porque a gente está reaprendendo a lidar com os nossos familiares. Muitas vezes cada um está na sua rotina e em alguns momentos pontuais a gente se encontra. Agora não, a gente está todo dia em convivência. E aí imagina, numa situação de conflito. Ali numa situação de conflito, um detalhe, né? A pessoa deixou o prato, não recolheu o prato para colocar na pia, para lavar. Aí você quer se irritar com aquela situação, né? Ai meu Deus, por que ele não guardou? Por que não botou o prato na pia para lavar? Aí você quer se irritar e dá aquela raiva, aquela energia sobe, chega o seu corpo aquece. Aí você traz a sua atenção à exalação. Aquele desconforto inicial, que aparentemente era tão sólido, ele vai se esvaindo e você relaxa diante daquela situação. Você simplesmente observa a sua exalação. Às vezes é preciso respirar umas 10 vezes ou mais para que essa raiva se dissolva. Mas você como um bom meditador vai liberar, vai perceber o tempo que for necessário para que essa sensação se esvazie de significado. Então, dizer internamente pensando constitui um ponto muito interessante da meditação. Nesse momento, podemos treinar conscientemente a suavidade e o desenvolvimento de uma atitude isenta de julgamento. A palavra sânscrita para bondade amorosa é Maitri, também traduzida como amizade incondicional. Portanto, sempre que dizemos a nós mesmos, pensando, estamos cultivando essa amizade incondicional por tudo que surge na mente. Esse método simples e direto de despertar é extremamente precioso, já que esse tipo de compaixão incondicional não é fácil de alcançar. Às vezes sentimos culpa, às vezes somos arrogantes, em outros nossos pensamentos e lembranças nos aterrorizam e nos tornam muito infelizes. Os pensamentos cruzam nossa mente o tempo todo, e quando sentamos, estamos dando a todos eles muito espaço para que surjam. Como nuvens em um céu amplo ou ondas em um vasto mar, estamos dando a todos os nossos pensamentos espaço para que apareçam. Quando um deles atrai nossa atenção e nos arrebata, quer seja agradável ou desagradável, devemos rotulá-lo pensando, com toda a abertura e bondade que pudermos reunir, e deixar que ele se dissolva no amplo céu. Não há problema se as nuvens e ondas imediatamente retornam. Simplesmente reconhecemos sua existência, mais uma vez, com amizade incondicional. Rotulamos pensando e deixamos que elas se dissolvam continuamente. Então isso é muito, muito relevante. Quando a gente traz toda a natureza dos nossos pensamentos e a gente percebe que a natureza real deles, e de certa forma a gente deixa eles equipara os pensamentos. Imagina equiparar um pensamento bom a um pensamento ruim. A gente equipara a natureza deles. Esses pensamentos eles passam a não tomar a nossa energia de uma forma tão forte quando eles surgirem. Então vem um pensamento bom, eu rotulo ele pensando. Vem um pensamento negativo, eu rotulo ele pensando. Então é como se você não direcionasse mais a sua energia. Você não deixasse a sua energia modular pelos pensamentos que surgem. Nossa, isso é o segredo para acabar com várias situações aflitivas que a gente vive. Que em determinadas situações da mente, a gente fica tão preso a uma situação aflitiva que só vem pensamento negativo. Só pensamento negativo, e esses pensamentos negativos eles ficam poderosos, né, na nossa mente, eles ficam ali
É o que a gente dá atenção. Vem um pensamento positivo, a gente simplesmente ignora. Deixa ele passar rapidamente, às vezes até evita, né? Porque determinadas situações de sofrimento a gente às vezes até acha que não é digno de estar feliz, de estar passando por uma situação boa ou ter uma mente positiva. E aí quando a gente equipara esses pensamentos, tanto os positivos quanto os negativos, bota numa mesma situação, a gente fica livre. Ganha uma situação de liberdade diante das situações. Da mesma forma, pensamentos positivos, aquelas pessoas que estão viciadas em só estar com a mente numa vibração alta. Então eu só quero estar minha vibração tem que estar sempre lá no alto. E aí só pensamento positivo, pensamento negativo eu começo a rejeitar. E às vezes é impossível sustentar essa energia. Aí você vai ficar viciado em situações que te promova essa energia positiva, essa energia lá no alto. Aí eu vou me viciando em situações. Vou buscando elementos para que essa minha energia sempre esteja lá em cima. Porque eu estou rejeitando o que é negativo. As situações negativas que vêm eu rejeito a toda hora. Não quero lidar com isso. Aí eu também estou criando um estado de mente muito perigoso. Porque de certa forma, quando eu coloco a minha energia muito lá no alto, a probabilidade dela ir muito lá embaixo é assim, é rápida. É como se a pessoa estivesse aqui naquela frequência, está todo tempo lá no alto e tem uma hora que esgota a energia. Esgota. Para todos nós. Esgota. Aí eu vou lá para baixo, assim, vertiginosamente, assim, rápido. Então, a ideia com a meditação é a gente criar uma estabilidade. A gente nem ser conduzido nem tão lá no alto, nem tão lá embaixo. Manter o equilíbrio. Porque já que a gente tem essa natureza ampla, essa possibilidade de a gente estar em vários estados de mente, o ideal é você negociar com isso, você ampliar a sua atitude para que você possa navegar entre esses estados com mais tranquilidade. Sabe? Como alguém que tem consciência de onde está navegando. Alguém que tem uma bússola, alguém que tem um mapa. Eu estou no meu barquinho aqui, mas eu sei para onde eu estou indo, eu estou orientado para onde eu estou indo. Então, quando você está numa situação de estar no oceano da mente, vai ter momento de calmaria, o oceano está calmo, vai ter momento de turbulência, tempestade. Então, tem todas as situações. Você pode fazer essa analogia com o oceano. Aí, como é que eu navego desse lugar? Eu preciso de ferramentas, né? Eu preciso do barquinho, eu preciso da bússola, do mapa. E aí essas orientações a gente só vai ter se a gente treinar. Imagina, eu agora nunca peguei num barco e vou pro alto mar no barco. Preciso treinar, preciso de treinamento, preciso me posicionar, preciso praticar. E a prática é muito importante nisso. Pense no yoga, na meditação, como esse barquinho, como essa bússola, como essas ferramentas para te orientar dentro desse oceano. Os pensamentos cruzam a nossa mente o tempo todo e quando sentamos, estamos dando a todos eles muito espaço para que surjam. Às vezes as pessoas usam a meditação para tentar evitar maus sentimentos ou pensamentos perturbadores. Tentamos usar o rótulo como uma forma de afastar o que nos incomoda. E quando nos conectamos com algo prazeroso ou inspirador, podemos achar que finalmente conseguimos e tentamos ficar nesse ponto onde há paz, harmonia e onde não temos nada a temer. Portanto, desde o início é bom lembrar sempre que meditar relaciona-se com abrir e relaxar. Surge o que surgir, sem selecionar ou escolher. Definitivamente não significa reprimir nada e também não tem a finalidade de estimular o apego. Ela fala que Allen Ginsberg usa a expressão mente surpresa. Você senta e, opa, surge uma surpresa, bem desagradável. Tudo bem, que seja assim. Não devemos rejeitar esse aspecto, mas compassivamente reconhecê-lo como pensando e deixar que se vá. Então, opa, aparece uma surpresa muito agradável. Tudo bem,
que seja assim. Mais uma vez, não devemos nos apegar a esse aspecto, mas compassivamente reconhecê-lo como pensando e deixar que se vá. Percebemos que essas surpresas não têm fim. Milarepa, yogi tibetano do século XVII, do século VII, cantava maravilhosas canções sobre a forma correta de meditar. Uma delas dizia que há mais projeções na mente que partículas de poeira em um raio de sol, e que nem mesmo centenas de lanças podem pôr um fim a isso. Portanto, como meditadores, também podemos parar de lutar contra nossos pensamentos e perceber que honestidade e senso de humor são muito mais inspiradores e úteis do que qualquer tipo de solene esforço religioso contra ou a favor de algo. Então, honestidade e senso de humor são muito mais inspiradores e úteis do que qualquer tipo de solene esforço religioso contra ou a favor de algo. Percebe como é interessante, né, essa posição de mente, essa percepção de você lidar com a mente da forma como ela é, entendendo que ela tem um campo amplo. A criatividade, a imaginação, é essa luminosidade da mente, né? Essa possibilidade de criação que a gente tem. A gente tem a criação. Olha a civilização que nós construímos, a sociedade que nós construímos, a partir dessa criatividade, desse campo luminoso que a nossa mente permite. E dentro dessas possibilidades, a gente tem que ter o entendimento dessa capacidade que a mente nos proporciona. Para que a gente não seja vítima também dessa capacidade criativa. E muitas vezes a gente acaba numa posição ruim porque não sabemos lidar com esse conteúdo da mente. Não sabemos lidar com essas ferramentas que ela proporciona. Então, meditar essa possibilidade de você reconhecer esses conteúdos. De estar estável, de lidar de uma forma mais equilibrada, de levar isso para as nossas relações, trazer essa qualidade da meditação. Não só a gente trabalha interiormente, mas a gente está trabalhando aspectos mais sutis em relação aos outros. E quando a gente trabalha esses aspectos dentro da gente também está trabalhando as nossas relações, a forma como eu lido com o outro. Eu acabo beneficiando os outros indiretamente. Quando você tiver em contato com seu familiar, você vai se posicionar de outra forma. Ele vai sentir que você está diferente. E naturalmente ele vai corresponder a essa atitude que você exerceu. Você transformou a realidade, você transformou a sua realidade mental. Então você também transforma a sua realidade ao redor, quando você transforma a sua mente. As situações, elas mudam. A paisagem mental e a paisagem exterior, teoricamente exterior, né? Porque nada existe fora de nós, está tudo conectado. O que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente vê, são tudo criações da nossa mente. Essa situação aqui que a gente está vivendo aqui, de vocês me verem, é algo fisiológico. A sua mente está criando a partir dos seus órgãos do sentido. Vocês me veem aqui a partir dos seus olhos, a luz entra nos seus olhos, e todo um processo fisiológico acontece no seu corpo para que vocês registrem essa imagem e decodifiquem esse conteúdo, essas ideias que eu estou repassando. Essas ideias aqui é de um conteúdo amplo, são outras pessoas que nos trouxeram e são conteúdos coletivos, né? Mas que a gente retrabalha toda hora, a partir da nossa fala, a partir da nossa visão. Aí como é que a gente lida com isso? Então, quando a gente busca esse momento de parar, de acolher nossos pensamentos, os nossos sentidos, a gente amplia a nossa visão em relação à vida, em relação ao que somos, ao que fazemos, ao que sentimos.
Então a gente vai parar aqui na página 33. Eu vou convidá-los para fazer uma meditação silenciosa. Já me despeço daqui e a gente continua a meditação. Vocês continuam a meditação o tempo que vocês quiserem, o tempo que vocês sentirem a necessidade. E eu queria agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. Nos saudamos. Namastê. A gente tem prática hoje às 9h30, prática de yoga. Às 18h30 também. 18h30, as práticas noturnas, a gente está no YouTube. Então eu estou pensando em mudar esse horário de 18h30 para as 18h. Deixa o comentário de vocês se vocês acham legal a gente mudar o horário de 18h30 para as 18h lá no YouTube. Aí vocês comentam, me falem se acham que é legal a gente fazer essa alteração. Mas à noite a gente está no YouTube agora, tá certo? Pela manhã a gente permanece aqui no Instagram e à noite vai para o YouTube. Agora a gente só está vendo essa questão do horário. Se a gente muda para as 18h30, às 18h. Atualmente é às 18h30, tá bom? Se estiver meio confuso, manda aí um direct para perguntar sobre essas mudanças, sobre essa situação. Se vocês tiverem alguma sugestão, também fiquem à vontade para nos enviar. Também agradeço muito aos nossos apoiadores, que sem vocês esse projeto não poderia... Seria mais difícil a gente estar realizando esse projeto. Agradeço demais aos apoiadores. Quem quiser se tornar um apoiador, manda um direct para mim para perguntar como é que faz parte para ser desse time que está proporcionando essa prática para todos nós, né? Esse momento coletivo, beneficiando tantas outras pessoas. Se você quiser ser um apoiador, manda uma mensagem. Também você nos apoia divulgando essa programação, compartilhando, fazendo imagens da sua prática e marcando aqui o nosso Instagram, divulgando e se inscrevendo lá no canal do YouTube. É muito importante para a gente a sua inscrição lá no YouTube, porque o YouTube ele permite outras ferramentas que a gente pretende explorar mais à frente, mas que essas ferramentas ainda não estão disponíveis pela quantidade de inscritos que a gente tem no canal. Então, quanto mais pessoas se inscrevem lá, mais ferramentas são liberadas e a gente pode estar usando essas ferramentas para acessar outras pessoas e beneficiar outras pessoas com os conteúdos que o yoga nos oferece. Tá certo? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. A gente vai iniciar uma meditação e vocês fiquem à vontade para ficar o tempo que quiserem meditando, tá bom? Vamos iniciar. A meditação é silenciosa, olha para um ponto fixo e traz essa atenção à expiração, tá certo?